Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma sexta-feira preciosa chegando e eu, Laninola, que falo de Criciúma, Santa Catarina, estou aqui com você para juntas aprendermos mais um pouquinho dos segredos do coração do Pai. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17 de Mateus. Eu estarei lendo na NAA e eu convido você a pegar sua caneta, seu papel e a palavra de Deus, que ela é aquela que nos guia todos os dias. É com ela que nós devemos nos fortalecer e ela é sim e sempre será o nosso fundamento. Nós não estamos baseados em teologias próprias, mas nós nos baseamos sim na palavra de Deus, que é o fundamento, é aquilo que o Senhor deixou para nós. Amém? Então vamos lá a partir do capítulo 17, versículo 14 de Mateus. A cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus. Ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus respondeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Aleluia! Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular. Claro, né, gente? Vou perguntar em particular, porque que vergonha, né? Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Eu imagino nós perguntando para Jesus, né? Chamando ele de canto e perguntando. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda. Gente, lembra que a gente aprendeu do grão de mostarda? Que ele é pequenininho. Mas se a nossa fé for desse tamanho, nós sim, como ele disse, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá. E ele se mudará. Nada lhe será impossível, mas se esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Uau! Vamos lá estudar um pouquinho, aprender mais um pouco do que Deus quer falar pra gente. A espiritualidade desses homens de Deus, né, dos discípulos, sim, porque eles eram homens de Deus, assim como nós. Caminhamos no vale e muitas vezes a gente fica ali discutindo durante o vale e não prestamos atenção naquilo realmente que está acontecendo, que é a mesma coisa que a gente estava falando nos versículos anteriores que a gente falou ontem, né? Muitas vezes a gente perde a hora no sentido que eu quero dizer assim, a gente se distrai com coisas, com os nossos olhos, colocamos os olhos naquilo que não é para colocar e acabamos perdendo o momento, acabamos perdendo o milagre, acabamos perdendo de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Os três, eles estavam ali com Jesus, né? Mas eles não oraram, como a gente aprendeu aquele dia, e ficaram discutindo. E ali com eles, hoje a gente vai aprender várias lições de como a gente pôr isso em prática na nossa vida. Eu quero ser bem sucinta aqui com vocês em falar que muitas vezes a gente não tem dado a resposta que é para dar para a sociedade. Vocês pensam um homem chegar no nosso meio desesperado como aquele pai chegou com aquele menino, ele era um filho único, né? Vamos dar um plano de fundo para essa história, ele era um filho único e o diabo sempre afronta a família, sempre quer destruir a família, porque o diabo, quando ele pega o filho, quando pega alguém, ele acaba, da nossa família acaba desestruturando e nos deixando desesperados, acaba deixando como esse pai que estava ali naquele vale, que estava sofrendo, vendo o filho nesse cativeiro nas mãos do diabo. Eles estavam perdendo tempo com coisas que estavam acontecendo ao redor, com os escribas, com os fariseus, como se fazia e como não se fazia, e esqueceram-se de se voltar para aquele problema do menino. E Deus tem dito assim para nós, ó,
Estejam atentas, meninas, estejam atentas, minhas filhas. Eu quero fazer muitas coisas a partir da vida de vocês. Vocês precisam ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e vocês precisam pôr essa fé em ação para que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes a gente passa a vida toda discutindo coisas empolgantes de como se fazer, sabe? Eu aprendi no retiro, eu aprendi num congresso que eu fui, mas na hora de agir eu não faço nada. A gente sabe muito, mas faz muito pouco. A gente discute muito e trabalha pouco. E sabe, gente, uma coisa, o inferno ele vibra quando a igreja se fecha dentro de 4 paredes, em torno de grandes assuntos e não olha para o perdido que está lá fora, não olha para o mundo que perece. Há muita discussão, mas pouco poder. Deus está nos chamando a prestar atenção nos detalhes e pôr em ação. Uma das coisas tão importantes que eu vejo aqui é que Jesus fala no versículo 20, por causa da pequenez da fé de vocês, porque os discípulos eles ficam atônitos e chegam para Jesus e dizem, por que motivo nós não podemos expulsá-los? Afinal de contas, lá atrás a gente já expulsou algum demônio. E Jesus fala para eles, né? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. E uma coisa que nos dá autoridade sobre o reino das trevas é a nossa fé. O diabo, ele vive em constante luta para enfraquecer a nossa fé, para tirar o nosso foco da nossa fé. E mais em seguida ali, Jesus fala, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se para lá, mude-se para cá, e ele vai acontecer, isso vai acontecer. Mas tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. E o jejum e a oração vai chegar lá e você vai expulsar o demônio e ponto? Não, gente. O que o jejum e a oração faz na nossa vida? Fortalece a nossa fé, nos fortalece em Deus, para que a gente possa vencer esses demônios, para que a gente possa vencer esse inimigo. E o que aconteceu? Vocês observaram que antes, enquanto Jesus estava orando, os discípulos não estavam orando com ele. Eles não oraram, eles não se prepararam para esse tipo de demônio. Muitas vezes a gente entra numa pira, numa discussão, tipo, vocês percebem que muitas vezes tem no nosso meio, né? Tem aqueles que negam totalmente a existência do diabo. Isso quer dizer que eles subestimam o inimigo. E tem aquele que superestima que tudo é demônio. Jesus está nos chamando para que a gente tenha um equilíbrio nisso tudo. E que a gente perceba quando é uma simples não, porque uma epilepsia a gente não vai chamar de simples, que é um problema grave. Mas muitas vezes é só epilepsia e é tratada com medicamentos. Mas muitas vezes, como no caso desse menino, ele era surdo e mudo, era demônio também. Tinha coisas ali, o espírito imundo que estava nele e privava ele de falar, de ouvir. Então a possessão demoníaca é uma realidade dramática, sim, mas não em tudo. Então é como se Jesus está nos atentando a prestar atenção e ter um equilíbrio. E isso a gente vai conseguir como, gente? Fortalecendo a nossa fé. E como é que a gente fortalece a nossa fé? Orando, jejuando, tendo relacionamento com Deus, buscando a Deus, para que quando esse ataque venha sobre as nossas vidas, sobre aqueles que nós amamos, sobre pessoas que chegam pedindo ajuda, não cresça, mas acabe em nome de Jesus. E sim, e que o nome de Jesus sempre prevalece. O que nós precisamos entender é que nós devemos estar envolvidas com aquilo que Jesus está envolvido, com aquilo que preocupa. Aquele menino vivia dominado por uma casta de demônio desde a infância. Desde bebezinho, esse demônio perturbava e os pais não sabiam o que fazer. Então é para nós uma lição aqui, uma chave que Deus nos diz. Desde pequenininho esses demônios incomodavam. Então desde pequenos nós devemos nos posicionar diante dos nossos filhos como pais que vão guerrear essa luta para que eles não cresçam cheios de demônios, mas que eles cresçam cheios do poder do Filho de Deus, cheio do poder de Deus. Que eles cresçam sim em graça e sabedoria diante do Senhor. Sempre vai ter vales nas nossas vidas, sempre vão ter poder das trevas para nos confrontar.
O que nós temos que ter dentro de nós, que é o que mais importante, é o que vem do alto, é o que vem do Senhor. Gente, remover montanhas significava, como uma expressão idiomática dos judeus, remover dificuldades. O sentido desse versículo é que a fé vigorosa pode realizar aparentemente o impossível. Como é que está a sua fé? Ela está vigorosa? Pois o homem de fé saca dos recursos divinos. Porque se eu tenho fé, eu estou sustentada na palavra, eu estou sustentada no fundamento, eu estou sustentada na oração. E é ali que Jesus vence os demônios, que Jesus me usa para vencer nos vales. Em nome de Jesus, que nós aprendamos a ouvir a voz do Pai, se ater aos detalhes e se manter firme no jejum e na oração, tendo um relacionamento com o Pai diário. Amém, querida? Deus te abençoe.